Olá, irmãos, amigos. Mais uma vez estamos aqui, sempre gratos ao bom e eterno Deus pelas bênçãos derramadas, a proteção, todo o cuidado dele com cada um de nós nesse período todo aí, nesse surto que está aí no mundo todo. Só temos a agradecer ao Senhor e a oportunidade de poder assim transmitir a mensagem perfeita dele. A minha palavra não tem poder, a minha é falha, mas esta palavra aqui, a palavra de Deus, esta é perfeita. Minha oração é que ela possa te alcançar e venha edificar sua vida e de toda a sua família. Hoje quero pregar, irmãos, a mensagem Vivendo pela Fé. Esses dias tumultuados, queremos trazer essa meditação para fortalecer o povo de Deus, fortalecer você que tem assistido aí, ouvido as mensagens. O texto que eu quero usar como base está em Deuteronômio capítulo 8, verso de número 3. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Esse é o quinto livro, irmãos, bíblico, é o quinto livro do Pentateuco. Nós estamos lendo uma passagem que já ocorreu. Estamos lendo a repetição da lei e com os seus respectivos ensinos, suas exortações. Nesta passagem, irmãos, ele está falando sobre os 40 anos do povo de Israel no deserto. E aqui ele fala, irmãos, que Deus colocou aquele povo lá para humilhar e ter fome e te sustentou com o maná. Um entendimento errôneo que as pessoas têm sobre humilhação. Irmãos, por que Deus humilhou os seus servos? Que é humilhar no sentido bíblico, no sentido Deus na causa? Por que o povo ficou no deserto? Humilhar significa depender unicamente de Deus. Deus te humilhou. Deus permitiu, Israel, que vocês dependessem unicamente de Deus. O que é depender unicamente de Deus? Você imagina aquele povo no deserto? Não tinha padaria, não tinha ônibus, não tinha shopping, não tinha supermercado, não tinha açougue, não tinha conta bancária, não tinha avião, não tinha navio, não tinha nada, não tinha McDonald's, não tinha as coisas hoje que satisfazem, irmãos, às vezes o nosso ego e não a vontade do nosso Deus. No deserto, eles tinham que depender somente do Senhor. Te humilhou. Humilhar é aprender, depender somente de Deus. Entenda, querido que está aí assistindo, você precisa aprender, depender unicamente de Deus. Isto é viver pela fé. Isto é viver na vontade do Senhor, na vontade do Criador. Aquele povo, irmãos, eles murmuraram várias vezes. Aqui, irmãos, o texto fala sobre o maná. O que era o maná? Vamos voltar para a passagem onde iniciou todo esse acontecido. Êxodo capítulo de número 16. Moisés tinha libertado o povo do cativeiro egípcio, eles saíram, chegaram no mar, capítulo 12, morreu o primogênito, a Páscoa, chegaram na travessia do mar, eles murmuraram a primeira vez, Deus poupou o povo, atravessaram o mar, chegaram do outro lado, agora eles só tinham um caminho a seguir, deserto. Eles tinham que seguir em frente, não podiam mais voltar porque tinha o mar. Eles tinham que seguir. Irmãos, a meta do salvo é seguir em frente. A meta do salvo é ter um alvo, irmãos. Como Paulo diz, tem um alvo. Qual o alvo na tua vida? Ali estava o povo no deserto, agora seguindo em frente.
Logo, os primeiros 3 dias de caminhada, murmuraram porque não encontraram água. Que tristeza. Viram os egípcios morrendo no mar e agora murmuraram porque não tinha água. Deus providenciou a água. No capítulo 16, irmãos, faltou a comida. Estou falando faltou, Deus nunca deixou faltar. Deus provou o povo. No capítulo 16, eu vou ler os versos de número 3 e o verso de número 4. Diz assim, ó. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes trazido a este deserto para matar de fome a toda esta multidão. Verso 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove, se anda em minha lei ou não. Aqui, irmãos, é o início do assunto maná. A palavra maná só vai aparecer no verso 31, só que o capítulo inteiro está tratando sobre o maná. Como seria o maná? Quais as regras para o maná? Quanto eles poderiam colher do maná? Quando poderiam colher do maná? Eles tinham a medida do homer para colher. Nem mais, nem menos. E nunca iria faltar. Eles teriam que colher 6 dias. Na sexta-feira, eles paravam. No sábado, não poderiam colher. Na sexta, eles deviam colher a porção dobrada para o mantimento do dia 7º. Então, eles deveriam colher a porção dobrada. Aqui é um pacto de Deus, aliança de Deus com Moisés e o povo de Israel. O povo de Israel, eles têm que manter o 7º dia. Não é a igreja do Senhor Jesus Cristo, é o povo de Israel. Eu não sou judeu. A igreja do Senhor Jesus Cristo é outra dispensação, é outra aliança, não está ligado nesta aliança de Moisés, não está ligado à aliança com Abraão, não está ligado à aliança com Adão, não está ligado à aliança com Davi. A aliança com a igreja é outra dispensação. Eu não sou judeu. Só judeu guarda o sábado. Eu não sou judeu. Aqui, irmãos, havia um pacto entre Deus e a nação. Eles teriam que seguir. Irmãos, essa fé eles tinham que viver. Se eles colhessem o alimento nos dias a mais, o texto diz que apodrecia, criava bichos. E no 6º dia, eles tinham o direito de colher a porção do sábado e não estragava, não criava bicho, não apodrecia. Só Deus. Sabe quantos anos eles passaram colhendo esse maná? 40 anos no deserto, alimentados por o maná. Agora, olha o que ele escreveu lá em Deuteronômio que nós lemos. Nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que provém, tudo que sai da boca de Deus, da palavra de Deus. O que nós precisamos entender? Olhe, Deus criou o homem pela sua palavra. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Deus fala, acontece. Tudo provém de quê? Da palavra de Deus. Deus diz, faça separação entre as águas. Faça separação entre dia e noite. Deus providenciou a criação dos animais, dos vegetais. O que Deus fala, acontece. Sabe o que aconteceu aqui? Deus disse, vou fazer chover pão do céu. O que é fé? De onde vem o maná? Da palavra de Deus. Se você coloca a sua confiança no maná, no pão, Deus vai te castigar. Porque nós precisamos confiar na palavra de Deus, no que provém de Deus. O maná veio de Deus, veio da palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus, meus queridos? Nós precisamos entender.
Olha, nós vivemos um período que o povo está assombrado, o povo está assustado. Fé, irmãos, é a ausência da dúvida. Fé é a certeza absoluta, é a ausência da incerteza. Fé, irmãos, é o ato, irmãos, do crente, do salvo, acreditar e entender plenamente que Deus não pode falhar. A minha fé não pode oscilar ao ponto que eu tenha dúvida se eu sou salvo ou não. Ou eu sou ou eu não sou. O que estava acontecendo com o povo de Israel? Eles estavam duvidando. Fé é a ausência da dúvida. O que o autor de aos Hebreus escreve? Vamos ler o texto. Aos Hebreus capítulo 11, verso de número 1. Olha o que o autor escreve aqui sobre fé, o autor de aos Hebreus. Aos Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O que é fé? É aquilo que eu espero, eu tenho a certeza, mas eu não posso ver. Irmãos, fé é esta certeza absoluta, é a convicção. É eu ter a certeza de que se eu estou registrado para morrer na época do coronavírus, eu vou morrer na época do coronavírus. E não tem nada que possa mudar os planos do Criador. Isto é fé. Fé, irmãos, é ter certeza que o meu dia está registrado e ninguém pode mudar o meu dia. Ninguém. O seu dia já está registrado. Irmãos, é triste ver os crentes com medo de um vírus. Os crentes com medo de um vírus que está assombrando a humanidade. Isto é fé? É isto que Deus espera de nós que cremos na vida eterna, que o aceitamos, que nós nos entregamos a Ele, tomamos nossa decisão. E agora um vírus vem assombrar um salvo, isso é fé? O povo hebreu estava com medo, irmãos, assombrado, começaram a murmurar. A ausência da fé traz as murmurações. A ausência da fé traz medo. A ausência da fé traz dúvida. A ausência da fé tira você do alvo, de caminhar para frente. Sabe por que eles tinham que ir para o deserto? Para se humilhar, para serem provados. A humildade ali, irmãos, o assunto ser humilde ali era depender de Deus. Ser humilhado é depender de Deus. Para você depender de Deus, você tem que ter fé. É isso que estava acontecendo em Êxodo 16, e aí ele menciona em Deuteronômio capítulo 8. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Qual tem sido sua fé nesses tempos difíceis? Sabe o que o autor de aos Hebreus diz no 11:6? Sem fé é impossível agradar a Deus. Olhe, ele não diz que sem fé você tem um jeitinho de agradar a Deus. Ele decretou, é impossível. Se você está com medo do coronavírus, que tipo de fé você está vivendo? Qual é o seu Deus? Que tipo de crença você tem? Sem fé é impossível agradar a Deus. O povo de Israel não estava agradando a Deus. Aí Deus provou o povo com o maná. Ele sustentou aquele povo 40 anos. Vamos olhar para o relato da Bíblia, isso nos aumenta a nossa fé, isso nos fortalece, isso nos dá uma convicção, uma certeza. Ninguém vai mudar os planos de Deus, ninguém pode mudar o que já está registrado. Tua vida já está registrada, o dia que você vai morrer, não tem como mudar. Tenha convicção disso, isso é fé. Eu vivo, irmãos, na minha fé no meu Senhor, tomo as precauções devidas, mas eu não posso mudar os planos de Deus. Ele é o Criador. Ele é o oleiro, eu sou o vaso, eu sou o barro. Ele me molda, ele te molda. Então viva pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então vamos viver pela fé. Quando Deus nos dá ordens do ide por todo mundo pregar o evangelho, nós precisamos viver pela fé. Precisamos cumprir a ordem pela fé. Agora, diante de um vírus, nós vamos parar a igreja do Senhor Jesus Cristo? Supermercado está funcionando, a lotérica está funcionando, posto de gasolina está funcionando, farmácia está funcionando, hospital está funcionando, a obra de Deus parada, porque os crentes estão com medo de um vírus. Isso é fé? Isso está agradando a Deus?
A Bíblia diz: encontrará fé o Filho do Homem quando voltar? Estou vendo agora, irmãos, os sinais da volta. Estão muito claros. O povo com medo de um vírus. Qual é o Deus que você crê? Que um vírus está te assustando? Levanta a cabeça, acorda, olha para a palavra de Deus. Fixa o teu olhar aqui nas Sagradas Escrituras para que Deus aumente a tua fé e te fortaleça. Meu querido, não seja ingênuo com as Sagradas Escrituras, com as coisas de Deus. O povo de Israel falhou e Deus castigou. O salvo, irmãos, não vive só de pão, ele vive de tudo aquilo que sai da boca do Senhor. E tudo, irmãos, que Deus diz, se cumpre. Preste bem atenção. Ele já decretou nosso dia, nossa vida, os planos para com cada um de nós. Você não pode mudar. Então tome o rumo certo. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Acorda enquanto há esperança. Que Deus vos abençoe. Vamos orar. Deus, obrigado por esse momento, obrigado pela tua perfeita e poderosa palavra. E ajuda-nos, ó Deus, viver pela fé para louvor e glória do teu nome. Eu te oro em nome do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.